Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel. E galera, seguinte, hoje nós vamos fazer a coloração do desenho do Akainu. É uma coloração simples, mas tem cores específicas que você precisa saber para deixar nessa tonalidade, principalmente na pele dele, tá? Então assiste o vídeo completão aí. Se você chegou aqui agora, não conhece, primeiro comentário aí tá a parte de desenhar, beleza? Você pode desenhar e fazer coloração aqui depois. Então não esquece, deixa likezão para ajudar, tá? Fortalece aí no likezão e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá agora para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Bom galera, para começar o nosso desenho do Akainu, na coloração a gente vai começar com a tatuagem que ele tem, certo? É tipo umas flores, cara, é um floral que ele tem aqui de tatuagem na parte do peitoral deles, tá? Então eu vou fazer o seguinte, com o rosa eu vou desenhar dois destaques aqui, três destaques de flores, né? Tudo arredondados, como você pode ver. Certo? E aqui com o violeta eu vou fazer os outros destaques, que são símbolos bem fáceis de fazer, tá? Não tem nem muita coisa que ensinar aqui, é tudo mais arredondado mesmo, certo? É para ficar algo mais floral mesmo, e aí eu faço o preenchimento completo. Agora aqui com o cinza azulado eu vou fazer o efeito da fumaça aqui, charuto que ele tá, certo? E colocando o efeito de sombra sobre a pele também, tá? Porque aqui a gente não vai enxergar a pele, a gente vai enxergar a sombra dela, só que no caso cinza azulado, certo? E aí eu vou colocando durante a linha aqui alguns traços mais grossos para representar algo melhor nessa base da fumaça, para deixar bem bacana. E olha só, na base do chapéu eu também já vou aproveitar o meu cinza azulado, tá? E toda essa outra parte branca do personagem, certo? Que ele tem muita parte branca aqui, então já vou fazer o sombreamento completo logo de tudo, tá? Então veja o destaque que eu uso para poder fazer esse sombreamento. Eu desenho primeiro a parte que eu quero fazer o sombreamento e depois eu preencho, como se eu estivesse preenchendo normalmente o desenho. Só que claro, somente a parte que eu desenhar, né? E aí eu vou desenhando e preenchendo. Agora aqui galera, eu vou fazer a cicatriz dele. Eu falei isso na primeira parte, né? Que ele tem uma cicatriz aqui de lateral, tá? Então eu vou desenhar toda essa cicatriz. Veja que não vai ser algo reto, vai ser sempre algo meio pontiagudo, né? Para simbolizar mesmo algo aqui ferido nele. E vou colocar como sombra, usando o marrom no caso, né? Eu vou desenhar usando o marrom e vou colocar o sombreamento também usando o marrom, beleza? Então eu vou desenhar a sombra aqui nessa base da pele dele, né? Nessa parte da cicatriz, e vou fazer o preenchimento dessa parte da sombra. Eu vou colocar também uma partezinha de marrom por dentro da orelha, tá? Aquela parte mais escura da orelha, certo? Seguido aqui, para fazer o preenchimento da cicatriz, eu vou usar um bordô e aí eu vou preencher ele completo. Eu vou passar por cima do marrom também, que eu quero que ele fique um pouquinho mais avermelhado, né? Um pouquinho mais claro, tá? E aí já vai dar um aspecto bem diferente ao desenho. Eu vou voltar com o marrom e vou usar ele para fazer as sombras mais escuras, né? As sombras mais fortes do desenho, que é aquelas sombras que eu chamo de sombra de canto, né? A sombra que fica bem escurecida ali, bem ali no cantinho dela, né? Que não aparece muito, tá? É só apenas alguns cantinhos que a gente vai trabalhar, beleza? Porque em seguida eu vou usar um canela para fazer a sombra base dele, tá? Veja que agora misturando com o marrom já vai dar um efeito legal de sombreamento aqui no desenho do Akainu, beleza? Então olha só, eu vou pegando aqui, vou desenhando, vou demarcando, né? Por etapas, veja que eu sempre trabalho por etapas, né? Eu vou demarcando uma etapazinha e vou preenchendo, aí até finalizar, tá? A base do rosto e do pescoço dele, certo? Claro, na base do pescoço a gente vai preencher um sombreamento muito maior, né? Do que da base do rosto, para deixar algo bem bacana aí para vocês. Para finalizar eu vou usar o areia, porque ele não tem a pele rosada, cara. A pele do Akainu é um pouco mais amarelada, né? Um pouco mais voltado pro areia, tá? Então não usa o rosa claro. Se você tiver o areia, usa o areia aí. Se não tiver o areia, cara, usa meio que um laranjinha bem de leve também, vai ficar bem legal você usando esse laranjinha bem leve, tá? Mas não use o rosa claro, senão vai modificar a cor da pele dele, beleza? Então eu vou fazer o preenchimento total com esse areia aqui na parte da pele do Akainu.
Para a base vermelha da roupa eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro o sombreamento com o marrom, tá? Então vou sombrear ali sem demarcando por cima da estampa também, né? Sem se preocupar com isso, tá? Porque a estampa ela vai ser laranja, né? Então vou pegar o laranja, eu faço o preenchimento da estampa. Veja que ficou legal passando o marrom ali como sombreamento na parte laranja, ali no lado da cicatriz, né? A gente consegue ver isso. Em seguida a gente vai fazer o preenchimento com o vermelho, tá? E aí vai ficar bem bacana essa parte do colarinho aqui da roupa dele, beleza? Então veja que ficou até bem destacado a gente usando o marrom antes, né? Como sombreamento, ficou uma coisa bem legal mesmo. Aqui na base da língua a gente vai usar o salmão, tá? Que é tipo um rosa claro, só que mais forte, né? Digamos assim. Então eu vou passar esse salmão aí para deixar bem legal, ficou uma língua bem massa a base da coloração. Agora eu vou pegar o preto e fazer toda a basezinha do cabelo dele, né? Também vai ter a parte da sobrancelha e da barba, tá? Então vai ser onde a gente vai usar o preto no desenho. Com cinza escuro eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher a base dos olhos e também o charuto, certo? O charuto vai ser cinza escuro. Essa parte do colarinho do charuto aqui, essa parte arredondada, eu vou usar um azul, no caso um azul bem clarinho mesmo. Para finalizar, para dar um efeito melhor ainda ao desenho, eu vou pegar um cinza azulado e fazer a base dos dentes dele e um efeito na parte de cima do olho, né? Como se fosse uma sombra na parte de cima do olho. Eu acho que vai ficar bem bacana aí para vocês também. Aqui nessa parte do chapéu eu vou usar um azul escuro, né? No caso eu estou usando um azul chamado azul real, tá? E aí vai ficar bem bacana. Essa parte aqui agora das ombreiras dele vai ser o seguinte, eu vou usar duas tonalidades de amarelo. Uma vai ser o amarelo canário, né, que é aquele amarelo mais forte, e o outro vai ser um amarelinho mais comum, né, um amarelo bem mais claro, tá? E vai dar esse efeito um pouco mais diferenciado entre as duas cores, beleza? Então veja que ele já ficou bem bacana. Bom galera, e esse é o nosso desenho de hoje, eu espero que você tenha curtido. Lembrando que a parte de desenhar tá aí no primeiro comentário fixado para vocês. Eu espero que você tenha curtido esse desenho, cara. Se inscreve lá no meu curso online que eu ensino você a desenhar, a colorir de uma forma super didática e prática, tá? Você vai aprender a desenhar de verdade. Criar personagens, pintar em camisas, cara, muita coisa eu ensino no meu treinamento online. Então me dá essa chance, clica no primeiro link da descrição e vai lá conhecer. Se torna meu aluno que já tem muita gente aprendendo, hein? Até a próxima.